Vamos começar a nossa semana adorando, glorificando e exaltando o nome dele. Sim, é por isso que eu estou aqui para te convidar a adorar, meditar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Tenha certeza que quando você adora, os céus eles se abrem. Por isso eu quero louvar contigo neste exato momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Ouça isso. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Deus está dizendo para você, vai para o secreto, porque Ele é quem vai revelar. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou teu amor. Falou contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Glória a Jesus. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi. Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. Por isso feche a porta do seu quarto e ore, porque Ele é aquele que te visita a todo tempo. Ele é aquele que está com você a todo momento. Basta que você creia, Ele é contigo 24 horas do teu dia. Louvado seja Deus, Ele não é uma companhia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por algumas horas ou por algum momento. Ou quem sabe até mesmo quando você tem uma companhia que está do lado, mas que verdadeiramente não se faz presente. Deus não. Deus é aquele que se faz presente a todo tempo. Deus, Ele está contigo aí onde você está, assim como Ele está comigo aqui agora neste exato momento. E é esse Deus que eu quero continuar chamando, que eu quero continuar clamando a presença dEle sobre a minha vida, sobre a tua vida, durante toda essa semana. Louvado seja Deus, e Ele veio dizer que Ele é o teu Deus, que Ele te ouviu, que Ele te chama. Louvado seja Deus, que Ele tem algo sobrenatural para você. Somente busca, somente crê, somente espera, pois, no Senhor. E Ele tem algo diferente para você, Ele tem algo diferente para mim. Assim está escrito, que Deus é o Deus de novidade. Espere sempre, pois, a novidade do Senhor Jesus. O que é a novidade de Deus? É o novo dia de amanhã, que eu creio que já está chegando. É a nova semana, louvado seja Deus, é o novo mês.
é aquilo que Deus, Ele preparou do alto dos céus para minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós falamos assim, às vezes as pessoas acham que são apenas novidade no mundo físico, mas Deus, Ele também tem novidade no mundo espiritual. Sim, nos diz a palavra que num dia como um outro qualquer, parecia que estava tudo a mesma coisa. Jesus, Ele nasceu. Era um novo tempo, era uma nova era, era um novo dia, espiritualmente falando, para aqueles que criam no Senhor Jesus. Então, quem sabe você está aí do outro lado e você está pensando que amanhã, na próxima semana ou mês que vem, vai ser a mesma coisa e Deus está dizendo não. Eu tenho sempre uma novidade, eu tenho sempre algo novo no dia. Basta você crer, acreditar e confiar. Eu quero trazer para a nossa meditação uma palavra que Deus, Ele trouxe no meu coração. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 23. Nós vamos começar a fazer a leitura a partir do verso de número 20. Preste atenção, porque assim que nós começarmos a leitura, o Espírito Santo, pela sua fidelidade, pelo seu poder, Ele já vai começar a ministrar ao teu coração. Então esteja muito atento a cada versículo que vai ser ministrado, porque assim Deus, Ele tem uma porção reservada para você e para mim, porque está escrito que Ele é o pão da vida, é Ele que nos alimenta e sustenta o meu e o teu espírito. E como é saber que essa presença me sustentou e te sustentou durante todo o seu dia. E eu creio assim que foi contigo, porque assim foi comigo. E eu creio que Deus, Ele tem algo diferente para você, para renovar ainda mais a sua força, para trazer ainda mais aquilo que a terra não pode nos dar. E diz assim a palavra do Senhor, livro de Êxodo, capítulo de número 23, verso de número 20 em diante, diz: Eis que enviou um anjo, eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-lo por todo o caminho e fazê-lo chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem o que lhe ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e o fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prostem culto, nem lhe prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhe alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria deslocada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Eu glorifico a Deus, aleluia. Até aqui nos ajudou e nos sustentou o Senhor. A palavra que o Senhor traz hoje para a nossa meditação está lá no início da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo de número 23, e vem falar acerca das leis que Deus estabelece para Moisés. E a saber, ao princípio do capítulo, nós começamos a ler o versículo de número 20, mas a palavra vem dizer que Deus, Ele fala acerca da lei a respeito da justiça, a respeito do sábado, a respeito das grandes festas. E Deus, Ele dá algumas advertências a Moisés acerca de como Deus, Ele quer que o povo dele siga no deserto, que como Deus, Ele quer que Moisés obedeça e como tem que ser. E Deus, Ele dá instruções acerca de várias coisas. Mas nós começamos a ler aqui a partir do verso de número 20. E aí Deus diz assim: louvado seja Deus,
nesse capítulo, antes de nós chegarmos nesse versículo número 20, Deus vem estabelecer para Moisés como ele quer que Moisés ande, como ele quer que o povo ande. E aí então, depois que Deus ele dá todas as instruções, aí ele diz assim, verso de número 20, que onde nós começamos a ler, que diz assim: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Está escrito que Deus está enviando ali à frente do povo, louvado seja Deus, o seu anjo com o nome dele, a saber, Jesus. O Espírito Santo de Deus estava indo na frente daquele povo, mas Deus ele faz uma advertência para Moisés e para o povo e diz assim: prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebele contra ele, pois nele está o meu nome. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Louvado seja Deus. E Deus vem dizer para mim e para você que todas as vezes que nós prestamos atenção e fazemos aquilo que agrada a Deus, ele tem posto adiante de mim e adiante de você um anjo. Para quê? Para nos ajudar e para nos proteger por todo o caminho e para nos fazer chegar aonde Deus, o Todo-Poderoso, aleluia, quer que nós venhamos a chegar. Eu acho interessante que não era Israel que queria chegar à terra de Canaã, mas era Deus que queria que o povo chegasse naquela terra. Então, Deus ele se responsabiliza por aquilo que ele quer na minha e na sua vida. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, possa ser que nós não venhamos a entender a trajetória e aonde Deus ele quer que nós venhamos a chegar. Mas de uma coisa, você e eu temos que ter certeza, que Deus ele não vai te deixar sozinho nessa jornada. Deus ele não vai te deixar sozinha nessa jornada. E diz a palavra do Senhor: eis que enviarei o anjo à frente de vocês para protegê-lo por todo o caminho. E Deus vem dizer que tem anjo dele indo na minha e na tua frente, protegendo o meu e o teu caminho. Sabe para quê? Para assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não deixar que nenhum mal, que nenhuma armadilha, que nenhuma emboscada venha prevalecer. Nos diz a palavra que Deus ele diz assim: se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhe ordene, serei inimigo dos seus inimigos e adversário, aleluia, dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e o fará chegar à terra dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus, dos hititas e dos cananeus. Nos diz a palavra e Deus está dizendo: olha, Moisés, se vocês cumprirem, aleluia, o que está escrito, aquilo que o anjo que vai na tua frente te disser, eu, louvado seja Deus, vou ser inimigo daquele que se declarar teu inimigo. Nos diz a palavra que Deus ele também fala para Abraão. A mesma palavra que Deus deu a Moisés aqui, Deus também tinha dito com Abraão: e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e abençoarei aqueles que te abençoar. Aí Deus ele vem falar para Moisés assim: louvado seja Deus, que ele será inimigo e adversário daquele que se declarasse inimigo do povo de Deus e daquele que se declarasse adversário do povo de Deus. Talvez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você esteja pensando que esse adversário, que essa adversária seja apenas adversário seu ou sua. E Deus está dizendo: desde quando se levantou contra ti, se levantou também contra mim. Porque está escrito que aquele que peleja, louvado seja Deus, contra o ungido do Senhor, peleja contra o reino dos céus. Está escrito: não, louvado seja Deus, maltrateis os meus profetas. E a palavra do Senhor vem dizer: e o que é que Moisés era? Profeta de Deus na terra. Está escrito que Deus ele disse para Moisés: olha, Moisés, não te preocupa não, porque ainda que você precise acessar, ainda que você precise ir e tenha adversário que se levante, tenha inimigo que se levante contra você, eu também serei inimigo deles. Mas tem um porém. A palavra vem dizer assim: não se curvem diante dos deuses dele, nem lhe prestem culto. E por que Deus ele está dando essa orientação?
Porque a palavra vem dizer que o povo israelita, que aquele povo, aquela nação de Deus, iria passar por muitas terras de vários costumes. E cada terra tinha um costume diferente. Deus estava dizendo: não preste culto a outros deuses. Não vá nas práticas, louvado seja Deus, que vocês vão ver. Vá pela minha palavra, vá por aquilo que está escrito, vá por aquilo que você sabe que me agrada. E então eu serei adversário daqueles que forem teus adversários. E Deus vem dizer para mim e para você que se é teu adversário, se é meu adversário, é adversário de Deus. E quem responde a causa é o Senhor Jesus. Nos diz a palavra que Deus, ele dá uma orientação para Moisés. Ele diz: olha, Moisés, não precisa você temer, porque o meu anjo vai na tua frente. O meu anjo vai te proteger durante o caminho. O meu anjo vai te fazer chegar aonde eu quero que você chegue. E eu imagino que talvez no pensamento Moisés tenha pensado: e os povos que habitam lá naquela terra? E Deus estava respondendo para ele: aleluia, de acordo com o que ele pensou. Olha, Moisés, aquele que se levantar como teu adversário será também o meu adversário. E é o que Deus vem dizer para mim e para você neste exato momento. Tem pessoas que muitas das vezes se levantam contra homens e mulheres de Deus e acham que aquele homem e aquela mulher está sozinho, que não tem ninguém, mas na frente dele, na frente dela, está indo um anjo de guerra, guerreiro e valente, para proteger. Está escrito que Deus, ele disse para Moisés que os adversários de Moisés, que os adversários do povo de Deus, iriam ser adversário dele também. E Deus vem dizer: você acha que é diferente no tempo de hoje? Por que Deus, ele falou lá no início para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem? Aí a palavra vem dizer que Deus, ele vem falar de uma forma diferenciada, mas com a mesma tradução para Moisés: os teus adversários serão os meus adversários e os teus inimigos serão os meus inimigos. Você acha que o Deus que falou com Abraão, o Deus que falou com Moisés, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não iria falar comigo e contigo? Não iria se levantar a minha e a tua defesa? Nos diz a palavra que Deus, ele dá uma orientação e diz: destruam-nos totalmente e quebre as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhe alimento e água e tirando a doença do meio de vocês. Em outras traduções bíblicas, esse texto diz assim: abençoando a tua água e o teu alimento. E Deus é o Deus que ele vem dizer. Aquele povo estava caminhando no deserto. Aquele povo estava peregrinando, louvado seja Deus. Mas Deus está dizendo: eu vou abençoar a tua água e vou abençoar o teu alimento. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer para Moisés, assim como disse no coração do salmista Davi, que ele não deixará, louvado seja Deus, o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha como a palavra do Senhor, ela é poderosa e ela se completa, ela se intercala uma na outra. Porque o mesmo Espírito que estava em Davi, estava em Moisés, estava em Abraão, que é o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que Deus aqui, ele diz assim: louvado seja Deus. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Olha só o que Deus está dizendo. Que Deus, ele vai multiplicar. Que não vai ter ali esterilidade. Louvado seja Deus, que não vai ter situações difíceis, porque aquele povo estava no meio do deserto. E o deserto já era uma situação difícil. Aí Deus está dizendo para eles: olha, diante disso tudo, eu não vou permitir que no meio de vocês, louvado seja Deus, olha só o que está escrito: nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar o seu tempo de duração de vida de vocês. Aí o verso de número 27 diz assim: mandarei diante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Olha o que Deus está dizendo. Que ele vai colocar terror. E vai fazer com que os inimigos viram as costas e fujam. Por quê? Os inimigos estavam fugindo dos israelitas? É claro que não, mas do Deus dos israelitas. Que garantiu que
aquele que se tornasse inimigo do povo de Deus se torna inimigo de Deus. E o que Deus vem dizer é, para mim e para você, não te preocupa. Não te preocupa com aquele que se declara teu inimigo, porque quem serve a Deus não tem inimigo. Tem pessoas que se opõem àquilo que Deus coloca na nossa vida. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Deus, ele diz para Moisés, aqueles que se declararem teus inimigos serão meus inimigos também. E Deus vem dizer que ele vai pôr um anjo na minha e na tua frente. Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 23. Essa é uma das histórias mais conhecidas. Louvado seja Deus da Bíblia. A palavra do Senhor vem dizer que Deus, ele abre o mar para que o povo passasse. Mas não foi apenas o mar que o povo de Deus teve que enfrentar. Não foi apenas o exército do faraó, mas foi também as terras, as nações que estavam na terra prometida. E aí a palavra do Senhor vem dizer que Deus, ele diz para Moisés, olha Moisés, eu colocarei um anjo na frente de vocês, e ele os guardará, os protegerá e os fará chegar aonde Deus diz que vocês chegariam. E a presença de Deus que me trouxe aqui, ele veio dizer para você que é ele quem guarda o teu caminho, é ele quem te fará chegar aonde ele quer que você chegue. Ainda que línguas, ainda que pessoas, ainda que o adversário da nossa alma tente se levantar, está escrito que ele tenta se levantar, mas é para cair. A palavra do Senhor vem dizer que Deus envia um anjo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, na minha frente e na tua frente. E quando Deus envia anjo, o anjo ele não vem só. A palavra do Senhor vem dizer que com ele vem espada. Com ele, louvado seja Deus, vem uma ordem de quê? Aquilo que Deus decretar ao meu e ao teu respeito, o anjo ele tem que descer e ele tem que executar. Porque anjo, louvado seja Deus, ele é conservo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos servos. E ele faz aquilo que Deus ele manda. Então quando Deus ordena um anjo nos céus, ao meu e ao teu respeito, o anjo ele só pode subir, aleluia, depois que ele concretiza aquilo que ele veio fazer. E a minha oração de hoje é que Deus envie um anjo, assim como enviou um anjo, louvado seja Deus, para guardar o caminho, para orientar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito que o anjo iria aconselhar, porque Deus ele diz assim, ouça o que ele diz. E Deus vem dizer para mim e para você, esse anjo que vai na minha e na tua frente chama-se Espírito Santo, que me orienta e te orienta. Faça aquilo que ele ordena. Ouça a palavra do Senhor Jesus. Não queira resolver as coisas ao seu modo, do seu jeito. Está escrito, louvado seja Deus, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizer tudo o que lhe ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. E eu quero profetizar na sua vida que o anjo do Senhor vá na sua frente, mas não é apenas por ir, porque anjo, ele não vem na terra passear. Oh, meu irmão, você acha que o anjo de Deus vai sair dos céus, de um local celestial, para vir aqui na terra, um ambiente totalmente, louvado seja Deus, como está, como a Bíblia diz, apenas para passear, apenas para olhar como é que está? Não. E eu confirmo mais ainda na palavra do livro de Jó, capítulo de número 1, entre capítulo de número 1 e capítulo de número 2, vem dizer que quando, louvado seja Deus, os anjos do Senhor se apresentavam a Deus para prestar conta daquilo que estava fazendo, nos diz a palavra que o adversário também se apresenta, ele aproveita a ocasião e ele se apresenta diante de Deus. E o que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer para mim e para você que todas as vezes que ele ordena um anjo para vir na terra, o anjo ele tem que executar a sentença e ele tem que subir e prestar culto daquilo que ele fez. Ele tem que prestar um relatório daquilo que aconteceu aqui. Ele tem que dizer, olha Senhor, aquilo que foi ordenado, cheguei lá embaixo, eu fiz assim, assim e assim. E eu creio que você está crendo. E quem não crê, quem veio apenas para espiar, aleluia. Eu sinto muito lhe dizer, mas anjos continuam trabalhando na terra. Porque está escrito que as coisas dos céus são loucura para aqueles que não creem.
mas para o que crê, é poder de Deus, é revelação. Sabe por que eu estou falando isso? Eu não estou falando para quem crê, mas eu estou falando para quem vem e não crê. Para quem vem daquela espiada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e acha que o céu não está vendo, que faz aí um perfil fake, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e entra. Mas eu acho interessante que até assim o Espírito Santo ele fala contigo. Deus abençoe, glória a Deus, porque em tudo Deus ele é santo. Está escrito que é o anjo do Senhor que vai adiante de mim e adiante de você. E eu glorifico a Deus, porque está escrito que quando ele vem, ele não vem de mãos vazias. Você acha mesmo que o adversário lutou, aleluia, com Miguel e Miguel estava de mãos vazias? Você acha mesmo que quando Deus envia um anjo para a batalha, ele vem de mãos vazias? Nos diz a palavra que quando Deus envia um anjo para pelejar contra 185 mil homens de guerra, nos diz a palavra, louvado seja Deus, que aquele anjo faz um trabalho de um exército completo. E eu fico imaginando como não deve ter sido, louvado seja Deus, fogo do céu. E aqui eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida essa palavra para que nós venhamos a começar a semana declarando que a presença de Deus está sobre nós, que é Deus quem envia o anjo dele à minha e à tua frente com espada de fogo desembainhada, para cortar todo laço, para quebrar todo prato, para desfazer toda armadilha, para repreender toda seta, todo dardo inflamado do maligno, porque o sangue de Cristo é quem neutraliza com poder e autoridade. Eu quero declarar que assim como Deus enviou um anjo na frente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Moisés, na frente de Israel, e a palavra do Senhor vem dizer que aqueles que fossem inimigo de Moisés seria inimigo de Deus. Assim eu quero declarar que também será na minha e na sua vida. E por isso que Deus ele também vem falar a Jeremias, louvado seja Deus, essa peleja não é tua, Jeremias. Sabe por que Deus ele fala isso? Porque quem estava pelejando contra Jeremias não pelejava contra apenas Jeremias, mas pelejava contra a palavra de Deus que estava na boca de Jeremias. E as pessoas não queriam que Jeremias falasse aquilo que Deus estava ordenando. Mas está escrito que Deus ele diz para Jeremias que ele iria adiante dele e que aquela peleja não era dele, era do Senhor. E Deus ele vem dizer, aleluia, com essa palavra que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo de número 23, que a peleja não é tua, a peleja não é minha, mas a peleja é do Senhor. Porque aquele que se levanta contra o ungido de Deus passa a ser adversário de Deus. Louvado seja Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 23. Faça a leitura desse texto. E que o Espírito Santo continue te fortalecendo. Que o anjo do Senhor passe na tua frente. Que seja assim na tua vida, assim como foi na vida de Moisés. E nós vamos ver que até na morte de Moisés, a palavra vem dizer que o adversário queria tomar o corpo, louvado seja Deus, de Moisés. Está escrito que Deus olhou de lá de cima e diz, estão querendo levar o corpo do meu servo para quê mesmo? E aí a Bíblia diz que Deus envia um anjo e não deixa o adversário tocar no corpo de Moisés. Esse é o meu Deus e o teu Deus. Aquele que até mesmo quando, louvado seja Deus, eu e você não estamos mais aqui, ele não permite que o adversário faça o que ele quer. Porque a última palavra, a ordenança vem dos céus sobre a minha e sobre a tua vida. E assim eu quero agradecer a oportunidade. Se você sentiu Deus falar contigo, compartilhe o vídeo para que assim outras vidas sejam edificadas. Deixa o teu like que assim você ajuda. Esse canal é um local exclusivo para fazer a obra. Aleluia, o Senhor me colocou aqui para compartilhar com você uma palavra do reino dos céus e assim fortalecer a sua alma, o seu espírito e trazer também entendimento para que nós venhamos a nos fortalecer na presença soberana do Senhor Jesus. E vamos fazer a nossa declaração de fé. Louvado seja Deus. Você fala daí e eu falo daqui. E junto nós unimos a nossa fé. E o mundo espiritual, o reino dos céus vai trabalhar pela minha e pela sua vida. Aleluia, porque ele vive, ele reina e ele vive para todo sempre. E ele tem cuidado de nós. Amém.